Olá, Sueli. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir direito, Sueli? Muito obrigado. Me dê um feedback para ver se a imagem tá legal, se tá saindo o áudio também. Deixa eu ver aqui se melhora um pouquinho então. Melhorou um pouco? Vamos esperar um pouquinho mais. Só um minuto para a gente começar, tá bom? Mas tá melhor agora? Tá saindo o áudio, tá melhor? Bom, vamos começar então, tá bom? Me mandem só um ok para saber se o áudio tá legal, por favor. Ótimo, melhorou, né? Tá bom. Então, vamos começar. E como toda palestra espírita, a gente sempre começa com uma mensagem e depois vamos realmente adentrar ao nosso tema, tá bom? E a mensagem que eu escolhi se chama Nossos Irmãos, do livro Vinha de Luz, que é psicografado por Chico Xavier. E começa com uma passagem de João, onde ele fala o seguinte: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seu irmão. Então, ele vai explicar para a gente. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações, no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem um ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem,
os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições. Os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, através da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Então, ele fala que nós devemos justamente nos esforçar para amar aqueles que não estão ainda em harmonia conosco, com o coletivo, com o sentido de amor, de caridade, de solidariedade, de tolerância. Então, que nós façamos, nos esforcemos para que a gente consiga amparar aqueles que ainda possuem algum tipo de desavença, algum tipo de ignorância, algum tipo de problemas conosco. Porque aí sim é onde se encontra o mérito, é onde se encontra o amor de Cristo. Não apenas naqueles que nós já amamos, porque assim é muito fácil. Não apenas naqueles onde nós já encontramos harmonia, porque nós não temos mérito e nós não exercitamos todas aquelas virtudes de paciência, tolerância, indulgência, perdão, resignação e assim por diante. Então, amemos uns aos outros em todas as condições. Então, para começar, vamos fazer uma prece. Quem quiser fechar os olhos, que nós possamos, Senhor, agradecer profundamente por mais este dia, esta noite, onde podemos estudar um pouquinho mais sobre a Tua doutrina de amor, que tanto nos conforma, que tanto nos consola, que nos tira o véu que existia ante os nossos olhos. Que aprendamos e que principalmente que possamos internalizar em nossos corações os Teus ensinamentos, que possamos amar indiscriminadamente, assim como o Senhor e o nosso amigo, mestre e irmão Jesus sempre fez e nos ensinou. Que assim seja. Então, meus amigos, boa noite a todos que chegaram agora. Vamos conversar então sobre um grande amigo nosso, né, da doutrina espírita, na verdade um amigo da humanidade que viveu entre nós aqui no século XX, que é Francisco Cândido Xavier. E para começar, tem uma frase de um grande estudioso da doutrina espírita, que se chama Leon Denis, que eu achei bem interessante colocar aqui, onde ele fala o seguinte, no livro dele chamado O Grande Enigma, entre aspas, abre aspas, o que demonstra de modo brilhante a intervenção de Deus na história é o aparecimento no tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender a mão aos homens e os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo
do sacrifício de si pela causa de todos. Então, o que ele está falando é que de tempos em tempos nós recebemos esses missionários. E existem aqueles que estão num patamar bem superior a nós que estamos aqui encarnados na Terra. E que certamente Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, foi um deles. E eu vou tentar, ao longo dessa palestra, explicar o porquê que ele é um ser, um espírito tão iluminado, e foi, enquanto esteve reencarnado. Principalmente, vou me referir à última encarnação dele. Como vos falei, no século XX. Então, em relação a essa questão de ter os missionários, é preciso relembrar que, através do médium Albino Teixeira e depois através do próprio Chico Xavier, pelo escritor Humberto de Campos, que escreveu o livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, que o Brasil seria o celeiro, seria a árvore onde o Evangelho daria frutos. E creio que o grande regador dessa árvore, o grande semeador dessa árvore, no Brasil, tenha sido Francisco Cândido Xavier. E não apenas na propaganda, na publicidade, na divulgação da doutrina espírita, mas sim numa questão muito maior, que transcende qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer pensamento, que seria a questão do amor puro e verdadeiro em espírito, independente da religião que você professa. E esse, digamos assim, grande semeador da doutrina espírita, do amor, do Evangelho de Jesus no Brasil, ele nasceu em 1910, numa cidade muito modesta, chamada Pedro Leopoldo. Quase que esquece aqui. Então, o que é que vai acontecer? Em 1910, nasce Chico Xavier de uma família muito pobre, uma família de pais analfabetos. Ele tinha 9 irmãos. Então, desde o começo, ele já começou a passar por grandes provações, nesse caso, provações financeiras, provações materiais. E aí você imagina que ele, pobre, ele mulato, mineiro de uma pequena cidade, de repente ele começa a escrever de forma mediúnica, em transe, livros e livros e livros. E em um primeiro momento ele é visto como um grande escândalo, como um grande plágio, como uma grande fraude. E depois, com suas atitudes, com a sua perseverança, onde ele nunca desistiu das pessoas e nunca desistiu da divulgação da doutrina, do amor, de uma forma geral, ele consegue o respeito e consegue fazer com que todas as pessoas, independente das suas religiões, possam conhecer Jesus da forma mais simples, através da humildade, através da caridade, através da doação de tempo,
da aceitação das dores, através da resignação, através da fé, através da crença de uma vida futura. Então Chico é um grande exemplo para nós, por muitas coisas. Por começar por essa persistência no bem. E apesar de todos os escândalos, sempre ele conseguiu se sair muito bem. Porque a verdade, ela pode até não ser aceita em um primeiro momento, mas depois não tem como as pessoas não refletirem e começarem a ver que tudo aquilo que ele falava e tudo aquilo que ele fazia fazia muito sentido. Então, ele saiu dessa família pobre e aos 5 anos ele já perdeu a mãe. E depois, como a família era muito pobre, ele foi entregue, digamos assim, para a madrinha criar, porque o pai não tinha condições. E ele sofreu muito com essa madrinha dele. A madrinha tinha um distúrbio psicológico, um distúrbio comportamental, e quando o Chico falava que via alguma coisa, ou escrevia alguma coisa, ela lhe castigava, dizendo que o menino estava com o demônio no corpo. E por isso Chico, durante 2 anos, sofreu inúmeros castigos, chegando mesmo a levar, inclusive, garfadas dessa madrinha, da pobre madrinha. E enquanto ele estava tendo, digamos assim, essa convivência com a madrinha, ele estava em contato sempre com a mãe. A mãe, que tinha desencarnado, dava para ele lições de paciência, lições de amor, para que perdoasse a madrinha que estava com problemas, mas que já estava providenciando, junto com outros amigos, amigos espirituais, uma outra mãe. E até que veio Dona Cidália, que se casou com o pai de Chico Xavier, com uma condição, que ele pegasse todos os filhos que estavam entregues às outras pessoas e fosse morar com eles. E, não obstante, 9 filhos em casa, eles tiveram mais 6 filhos, então 15 pessoas, 15 filhos. Só que era um ambiente muito gostoso, um ambiente de amor. E Chico encontrou em Cidália, a nova mulher do pai dele, uma confessora, onde ele conseguia conversar um pouco sobre o que se passava. Porque quando ele conversava com outras pessoas, as pessoas o chamavam de louco, as pessoas o chamavam de endemoniado, e assim vai. E ela falava: Chico, fale só para mim, as pessoas ainda não entendem isso. Até que, em 1927, Chico teve contato com a doutrina espírita pela primeira vez. Justamente quando a irmã dele estava num processo obsessivo e já tinha passado por vários médicos, vários psiquiatras e nunca tinha conseguido melhorar da sua situação. E aí então, existia um centro espírita que tinha sido fundado por um casal Perácio, que era um casal de Belo Horizonte, que decidiu ajudar essa pobre irmã que passava por esse processo obsessivo. E foi lá, nesse dia, que Chico teve o primeiro contato com a doutrina espírita e recebeu os primeiros livros espíritas dele, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais ele nunca mais deixou de andar durante toda a existência dele, de 92 anos. Então, para onde ele ia, ele levava esses 2 livros. Então, ele começou ali a psicografar, pouco tempo depois. Até então, ele era
vinha de uma família católica, chegou a ser coroinha. O padre não acreditava em espíritos, mas deu a bênção, e aí ele foi, realmente adentrou, digamos assim, a doutrina. E começou, então, digamos, oficialmente, a fazer as psicografias. E a primeira obra de Chico foi Parnaso de Além Túmulo. Ele tinha 22 anos, que era uma obra que começou inicialmente com 59, 60 poemas e crônicas, e depois passou para mais de 200, e foi, então, a primeira obra, digamos assim, psicografada oficialmente por Chico Xavier. Daí, então, Chico começou a ser olhado com outros olhos, porque essas obras dele, no começo, eram meio desacreditadas. Mas depois que foram enviadas à Academia Brasileira de Letras, os que tinham, né, aqueles escritores da época, viram realmente que aqueles textos, aquelas crônicas, aqueles poemas, pareciam realmente as características daquelas pessoas, daqueles escritores que já tinham desencarnado, que já tinham morrido. Então não poderia ser plágio, até porque Chico Xavier, ele só tinha até o primário. Ele acabou o primário com 13 anos. Era uma família pobre, ele não tinha como estudar. Então, a partir daí, é que, com, digamos, a anuência desses escritores da Academia Brasileira de Letras, que ele começou a ganhar mais respeito em relação às psicografias. Começou a ganhar mais curiosidade e começou a conquistar, digamos assim, mais espaço. E aí ele escreveu, ao longo da vida, mais de 400 obras. Onde as mais famosas, digamos assim, são psicografias de dois espíritos. Emmanuel, que foi seu guia espiritual durante toda a vida, e André Luiz. Emmanuel, com suas obras, onde relembra principalmente todo o nascimento ainda do cristianismo, da época realmente de Jesus e após a sua morte. Emmanuel que relata todas as dificuldades que os cristãos passavam por aquela época. E o André Luiz já falava dessa ligação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, as obras de Chico Xavier, elas têm essa capacidade de fazer uma ligação com o passado, o presente e o futuro. Ela é uma possibilidade que nós temos de estudarmos de forma espirituosa, pois são a partir delas que nós podemos saber como é que essa comunicação se dá, como as coisas são do lado do plano espiritual. Porque até então, e ainda hoje, muitas pessoas não acreditavam que existia a vida após a morte. E quando perguntavam para ele, de forma mais contundente, que se existia ou não essa vida após a morte, ele falava que sim, que existia, mas que a gente não devia se preocupar tanto, que nós devíamos nos preocupar com essa vida, porque ela já dá trabalho demais. E esse trabalho, na verdade, que ele fala, é o trabalho que nós temos todos os dias, de nos burilar, de evoluir,
de exercitar a nossa paciência, a nossa indulgência, o nosso perdão, a nossa resignação, a nossa caridade moral principal, a nossa doação, o nosso amor aos outros. Esse é o trabalho que nós temos que ter nessa vida. E nós só vamos conseguir esse trabalho, nós vamos conseguir êxito nesse trabalho, se a gente se dedicar, como ele se dedicou, fervorosamente, a todos os ensinamentos e mandamentos de Jesus Cristo. Porque mesmo com as nossas imperfeições, nós somos capazes, sim, e muito, de fazer o bem a quem quer que seja, como ele fez. Então, que nós tenhamos o nosso amigo, o irmão Chico Xavier, como um exemplo de ser. Porque ele, apesar de ser um espírito muito iluminado, mas ele tinha também suas imperfeições. Ele vacilava, às vezes, nos pensamentos. Ele tinha também os momentos dele de tristeza, de melancolia. Ele se perguntava se era necessário tudo aquilo. Mas Emmanuel estava sempre ali, sempre pronto para amparar, para puxar a orelha se necessário. E foi justamente com Emmanuel que ele teve contato mais ou menos com uns 32 anos, quase 30 anos, que ele teve esse amparo para escrever livros, mas também de saber consolar, de saber receber, de saber amparar, de saber acolher aqueles também que o procuravam. Aí você fala assim, mas com Emmanuel é muito fácil ao nosso lado. Mas você esquece também que nós temos nosso anjo da guarda. Nós temos também nossos mentores espirituais. E nós não fazemos porque não queremos. Primeiro porque nós temos a voz da nossa consciência. Nós temos a centelha divina, que é 100% amor. Então a gente foge dessa centelha. Os nossos guias, assim como Emmanuel fez com Chico Xavier, eles nos direcionam. Mas se nós não temos uma vontade fervorosa, se nós não temos ainda aquela coragem de nos desvencilhar dos nossos erros, dos nossos defeitos, porque dói realmente, essa luta do velho contra o novo, ela é sim sofrida, ela é um tipo sim de sofrimento, mas é um sofrimento que te eleva, é um sofrimento que te leva para outro patamar. E aí mesmo com a nossa centelha divina e mesmo com nossos guias, muitas vezes nós não fazemos o que é certo, mas também não devemos desistir. Como Allan Kardec nos fala, que o verdadeiro espírita é aquele que tem todos os dias a vontade e luta para se melhorar. Está em busca da perfeição, por menor moralmente que nós sejamos. Nós sempre podemos, a cada dia, a cada oportunidade de nossas vidas, seja no trabalho, seja na família, seja na rua, com qualquer pessoa, com os animais, com as plantas, com a natureza em si, nós temos sim a oportunidade de nos melhorar. Então Emmanuel começou então a conversar com ele e avisou logo ele: Chico, é o seguinte, nós temos uma missão aqui na Terra e eu vou lhe direcionar.
E o Chico perguntou, mas você acha que eu sou capaz? Se você quiser, você é capaz, sim. Emmanuel falava, né, de uma forma muito contundente. E Chico perguntou, não, mas eu quero e espero, né, o amparo dos benfeitores, mas o que é que eu tenho que fazer para conseguir ter êxito nessa missão? E o Emmanuel falava, você precisa de 3 coisas, Chico. Você precisa de disciplina, é a primeira. A segunda é disciplina. E a terceira é disciplina. Então, é isso que a gente precisa para sermos um pouquinho que seja parecido com Jesus. É a disciplina no caminho correto. É a disciplina no amor, é a disciplina na caridade, é a disciplina em amar o outro, independente das nossas ligações atuais, se elas são harmoniosas ou não, devemos amar. Se é nosso amigo ou inimigo, devemos amá-lo. Aí é onde está o mérito. E Chico, então, com o amparo de Emmanuel, em transe mediúnico, escreveu mais de 400 obras. E, certamente, ele, apesar de toda essa obra, que é uma verdadeira enciclopédia no bem, e que nos descortina os olhos, nos falando da vida após a morte, as palavras são importantes, mas Chico tinha principalmente as atitudes. E aí é difícil você dissociar Chico das suas obras, porque o que ele escrevia era o que ele fazia, apesar de toda a dificuldade também que ele tinha, não como nós, com certeza, mas ele tinha também dificuldades dele. Então, quando você fala das obras de Chico, você fala também de Chico. Quando você fala da caridade, do assistencialismo, né, digamos assim, que ele era taxado como assistencialista por muitos, quando ele falava, quando ele consolava as mães através das cartas dos desencarnados, principalmente dos filhos mortos, ele era considerado como plágio, como fraude, e ele mesmo assim ele continuou. Então Chico, ele tinha essa capacidade de escrever, mas também de agir. Ele entrava no centro espírita para psicografar cerca de 8 horas da noite, e comumente ele saía cerca de 3, 4 horas da manhã. E muitas vezes os amigos do centro espírita onde ele estava, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, que depois ele se mudou, já queriam fechar aquele centro espírita dele, porque ele já estava cansado quer dizer, as pessoas já estavam cansadas, tinham filas enormes de madrugada, e ele falava para não fechar. Ele falava que enquanto tivesse um ser que estivesse precisando de consolação e que ele pudesse ajudar, ele estaria ali. E apesar de já ser trabalhando assim, de forma muito intensa, ele nunca parou de trabalhar. Apenas no final da vida, já com graves e sérios problemas, foi que ele começou a descansar um pouco mais desse trabalho, digamos assim, mais presencial. Porém, certamente o trabalho mental, o trabalho espiritual que ele fazia era gigantesco. Divaldo conta uma história que uma vez foi com um amigo para a África fazer um ciclo de palestras, e esse amigo dele ficou muito ruim. Deu uma febre imensa e não sabia conversar com ninguém, num dialeto totalmente diferente.
E aí, eu sei que Divaldo começou a mentalizar o espírito de Chico. E Chico depois chegou até ele em espírito e falou: Divaldo, faça isso, isso, isso e isso. É uma carta. Quem está falando isso aqui é Bezerra de Menezes. E Divaldo fez o que fez e acabou dando para o amigo dele, e o amigo dele ficou bom. Então, isso prova também a grande mediunidade de Chico Xavier, que era capaz de sentir, de pressentir o que você estava pensando, estava falando. Não todas as vezes, mas as vezes que realmente precisou. Às vezes que realmente era para uma coisa boa, onde ele achava que aquilo ali seria interessante ele intervir. Então o Chico, ele tinha essa capacidade espiritual de ajudar aqueles a quem ele procurava, mesmo que não presencialmente. E não importava se era espírita ou não. Para ele, todos nós éramos irmãos. Ele não fazia proselitismo. Certa feita, uma jovem chegou para ele dizendo que o marido dela era o marido era um bom pai, um bom filho, era um bom marido, mas tinha um defeito. E Chico perguntou qual era o defeito. Aí ela perguntou: não, Chico, é porque ele não é espírita. Mas ela falou: não, mas não precisa ser espírita, você já está bom demais isso aí. Então, quer dizer, ele não fazia proselitismo, ele não queria que a pessoa fosse espírita, ele queria que a pessoa fosse amorosa, caridosa, assim como Jesus nos ensinou. Chico muitas vezes foi acusado de assistencialismo, porque ele fazia as campanhas de doação. Mas é claro, nós temos também a necessidade de pão material, não apenas o pão espiritual. O pão espiritual é o mais importante, certamente, mas o material também é. E ele falava, as pessoas reclamavam dele de assistencialismo, e ele falava o seguinte: que você imagina uma casa pegando fogo. Você vai esperar o bombeiro chegar, se você pode ajudar com pequenos baldes d'água para ir apagando aquele fogo e ter, digamos assim, prejuízos menores? Claro que não, então você ia lá e ajudava. Ele também, muitas vezes, ele era taxado de exibicionismo, porque ele participou de alguns programas de televisão, de rádio, e ele falava que fazia aquilo ali para divulgação da doutrina espírita, porque até então, durante muitos anos, ele ficou ali um pouco preso àquele centro ali de Minas Gerais, São Paulo e tal, mas a Federação Espírita não tinha o alcance que tem hoje. Mas através dessas televisões, desses rádios, a doutrina espírita pôde ser conhecida para uma maior massa, para a sociedade de uma forma muito, digamos assim, maior. Principalmente, e um dos grandes momentos foi quando ele participava daquele programa Pinga Fogo, onde, quando ele participou, das 2 vezes que ele participou, ele teve a maior audiência do programa. Ele ficava 3, 4 horas respondendo as perguntas, sempre pautados em Jesus, no Evangelho e em Allan Kardec. Então, ele nos ensinou que nós devemos continuar, independente de todas as dificuldades, que devemos ver as dificuldades como bênçãos. Ele nos ensinou a ter paciência, a ter calma, a não reclamar. Ele nos ensinou que tudo passa,
Uma vez ele estava extremamente triste e aturdido com as acusações de que ele era uma grande fraude, e apesar de ele ir sempre, nunca desistir, mas acabou, digamos assim, deixando ele um pouco aturdido, e pediu uma orientação a Emmanuel. E ele, muito triste, Emmanuel chega e diz que tem uma mensagem diretamente de Maria, Mãe de Deus. E ele fala: Chico, Maria mandou dizer que tudo passa. E tudo passa, tanto nos momentos de tristeza profunda, como também os momentos de alegria profunda. Então, ela nos ensina que nós devemos ser sempre felizes, mas não esfuziantes, a ponto de esquecermos da realidade, mas também não sermos tristes, a ponto de achar que a vida não vale a pena, por um momento, por coisas que se tivermos um pouco de paciência, um pouco de resignação, um pouco de fé em Deus, um pouco de calma, de tranquilidade, que nós devemos esperar. Mas esperar não de forma passiva, esperar fazendo o bem, trabalhando para os outros. Ele falava que o trabalho engrossa o fio da vida. Ele falava que a gente precisa trabalhar para que nós nos sintamos melhor, para que a gente veja que existe sempre o outro e que a dor do outro também é grande e que pode ser inclusive maior do que a nossa, que as nossas dores muitas vezes não são absolutamente nada em relação daquelas pessoas com que a gente conversa, com que a gente visita. Então ele falava que o trabalho é o melhor remédio da depressão, da apatia. É ele que dá a vontade de viver. E eu não estou falando do trabalho apenas profissional, mas principalmente do trabalho sempre em favor dos outros. Quando você se doa para os outros, você esquece de si. E esquece os seus problemas. Não no sentido de que você não precisa resolver, mas no sentido de que ao trabalhar e ao servir, você vai se sentir mais amparado. Você vai ver que aquela dor é uma dor que vai passar e é uma dor que, trabalhada de forma correta, ela vai se transformar num grande ensinamento para essa vida e para vidas futuras. Que nós não nos deixemos abater por essas dores, que nós não nos deixemos abater por esse piscar de olhos, porque a nossa existência, cada existência nossa, apesar de ser muito importante, é um piscar de olhos, onde nós temos que ter a paciência para passar com ela de forma resignada, trabalhando em favor do próximo, trabalhando em favor de Jesus, trabalhando em favor do amor em todo o universo, em toda a Terra. Então, meus amigos, que nós possamos ser como Chico foi, aquele homem de bem que o Evangelho tanto nos fala. E eu separei aqui algumas frases do Evangelho que demonstra como Chico Xavier era esse homem de bem. O Evangelho nos fala que o homem de bem
Deposita a sua fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Fé, confiança, entrega em Deus. Sabe que sem a sua permissão nada lhe acontece. Deus, Chico falava muitas vezes, quando perguntava para ele se podia fazer uma biografia, um programa, e ele falava, não sou eu que pedi autorização a ele, ele falava, quem autoriza não sou eu, quem autoriza é Deus. Aí depois perguntava para ele, e aí, ele autoriza? Não, autoriza. Ele pedia autorização, porque era uma coisa muito importante, porque era o espiritismo ali também que estava em jogo. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções ou expiações, e as aceita sem murmurar. É uma coisa muito difícil isso, mas isso é realmente o que a gente chama de fé, de obediência. Não é passividade. É você saber que tudo que acontece tem um porquê. E saber pegar essa lição e internalizar no coração, para que possa ser utilizado a seu favor, mas também a favor do outro. Ele continua falando que um homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, crenças, porque todos os homens vê irmãos seus, em todos os homens. Um homem de bem, possuindo o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem troca. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Assim como Chico fez. Chico é renegado. Chico era pobre, morreu pobre. Chico, ele morreu com 92 anos, na sua cama, numa casa extremamente simples, humilde. Todo o dinheiro arrecadado da venda dos seus livros foram para instituições de caridade. Ele sabia que, ele falava que aquilo ali não era ele, que quem escrevia aquilo ali não era ele, eram os espíritos, e que ele não tinha por que receber o mérito. O mérito dele, claro, além de psicografar, para que nós hoje possamos ler e estudar suas obras, foi agir como ele agiu. Um homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Chico respeitava todas as opiniões, sejam religiosas, políticas, sociais. Ele não estava interessado em saber quem você é, qual a sua classe social, qual a sua crença. Ele sabia só que você era irmão dele, filho de Deus. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta. Enxuga as lágrimas nas consolações que prodigaliza aos aflitos. E talvez um dos maiores trabalhos dele seja essa psicografia das cartas, principalmente em relação às mães que não conseguiam entender como seus filhos, de repente, que estavam ali no berço, na cama ao lado, não existiam mais. Que aquele sorriso, aquele cheiro, não iriam ter mais. Que não iriam mais beijar, que não iriam mais ninar, que não iriam mais ensinar, que não iriam mais aprender com eles também. Então você imagina, principalmente aí quem é pai, mãe, que você vai ter filhos. E eu não estou falando simplesmente só de crianças, estou falando também de filhos adultos. Porque naturalmente o que a gente espera é que os pais, né, desencarnem primeiro do que os filhos. E essas mães sentiam dores gigantescas e iam atrás do Chico. E Chico as recebia.
às vezes com cartas psicografadas, às vezes conversando, mas que aquele ali era um bálsamo. Aquelas cartas que ele entregava eram, digamos assim, a personificação da misericórdia divina. Era digamos, a prova irrefutável da existência da vida após a morte. As mães, então, se sentiam, apesar das dores, muito mais afagadas, muito mais, digamos assim, acolhidas. Então, talvez seja um dos maiores trabalhos dele, essas cartas psicografadas. E no Homem de Bem, também ele fala, de acordo com o Evangelho, que não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, meus amigos, falar de Chico é falar de um grande apóstolo, de um grande discípulo. E agora eu me recordo que algumas pessoas que estavam ali em volta dele, certa vez ele perguntou: meu Deus, por que as pessoas, vêm tanto atrás de mim? Ele às vezes não entendia, digamos assim, toda aquela procura fenomenal. E falavam para ele, as pessoas que estavam: Chico, essas pessoas estão aqui porque nós temos saudades de Jesus. Então, claro, sem comparações, mas com certeza, assim como Jesus, ele foi um ser iluminado, que esteve aqui na terra para nos ensinar a amar uns aos outros, assim como nós nos amamos e assim como nós amamos a Deus. Mas lembrando que, inclusive, na mensagem que nós tivemos ainda, lemos agora há pouco, que amar a Deus é amar ao próximo. Então, se nós não amamos ao próximo, provavelmente não amamos verdadeiramente a Deus. Então, meus amigos, espero ter contribuído um pouco com a história de Chico, com os exemplos de Chico, e que nós possamos ficar em paz, que nós possamos realmente refletir um pouco sobre nossos atos, as nossas atitudes, e que sejamos como Chico Xavier foi, benevolente, um homem com bastante força, resignação, paciência e obediência à sua missão. A missão dele, ao contrário do que a gente pensa, é uma missão que nós podemos também fazer parte. Não é porque nós talvez sejamos inferiores a ele que nós não possamos fazer a nossa parte. Ele mesmo se sentia inferior. Ele falava que o nome dele era Francisco, que se tirasse o Fran, ficava só Cisco. Cisco Xavier. Um Cisco. Que fez muito por nós. Então nós também podemos fazer muito pelos outros. Que assim seja, meus amigos. Muito obrigado.